Olá! 5 mentiras sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o advogado Diego Idalino Ribeiro e hoje eu vou falar sobre as 5 maiores mentiras aí sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Antes de mais nada, quero lhe pedir para você já se inscrever no canal, curtir, porque é um simples ato para você, mas me ajuda e muito. Então, a primeira que eu vou falar, aposentadoria por tempo de contribuição, acabou? Não, né, gente? Claro que não. Muito tem se falado que a aposentadoria por tempo de contribuição acabou. Só que isso não é verdade. Tem muitas e muitas pessoas que possuem o direito na aposentadoria por tempo de contribuição, só que não estão sabendo, porque às vezes, ou porque dependem aí de um reconhecimento de atividade especial, ou de incluir todo o seu tempo de contribuição lá no INSS, no seu extrato de contribuições, e aí você entra lá no simulador e não está aparecendo o cálculo correto e ele diz que você não tem o direito na aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Quero que você fique até o final deste vídeo, porque no final ainda vou dar algumas dicas aí para você que vale muito a pena. Então vamos para a segunda. Eu anotei aqui as 5, né? Aposentadoria por tempo de contribuição será sempre acima de salário mínimo? Claro que não, né, gente? Eu vejo muitas pessoas que ficam na dúvida, né? Diego, eu quero pedir aposentadoria por tempo de contribuição porque eu quero receber aposentadoria acima de salário mínimo. Olha, o que mais tem, tá? São aposentadorias por tempo de contribuição com valores no valor de salário mínimo, com certeza, tá? Hoje, infelizmente, cada vez está mais difícil de conseguir uma aposentadoria no teto lá da Previdência, ainda é possível, lógico, só que cada vez mais difícil de conseguir, tá? Então, o que mais tem são aposentadorias no valor de salário mínimo, aposentadoria que seja por tempo de contribuição, que seja aposentadoria por idade, mas sim, existem muitas aposentadorias por tempo de contribuição no valor de um salário mínimo. Na verdade, a maioria, penso eu, que são no valor de um salário mínimo. Mas lógico, sempre tem. Uma dica é sempre incluir o máximo de tempo de contribuição aí no seu tempo total para obter uma aposentadoria melhor. Eu vou falar mais disso no final do vídeo, onde você vai entender sobre o cálculo da aposentadoria e por que incluir mais tempo de contribuição pode ser uma saída aí para você ter uma aposentadoria de valor melhor, né, do que para poder ter aí uma aposentadoria acima de salário mínimo, com certeza, né? Alguns exemplos é você incluir seu tempo rural, seu tempo de auxílio-doença, período militar, isso tudo influencia aí no valor da tua aposentadoria. Uma outra mentira, tá? Digamos aí a terceira mentira seria aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Ainda existe? Sim, existe sim, tá? E por que eu digo que existe? Essa aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, muitos fazem uma confusão entre a proporcional, que seria quando você não recebe a tua média completa ou quando você não recebe o valor lá no teto da Previdência, que essa seria a aposentadoria proporcional. Não, isso não é verdade. A aposentadoria proporcional é aquela que acabou, na verdade, lá em 1998. Só que, assim como teve a reforma em 2019, teve uma reforma lá em 98, 99, onde
extinguiu a aposentadoria proporcional. A aposentadoria proporcional bastava que o homem tivesse 30 anos de contribuições e a mulher 25 anos de contribuições. Essa aposentadoria ela acabou, entre aspas, tá? Em partes, porque aí criou-se um pedágio, isso lá antigamente, tá? Criou-se um pedágio, então muitos conseguiram aposentar, até hoje ainda existe, só que hoje é muito menos, tá? Então se aposentavam com quanto tempo? Homem na época precisava de 30 anos e mulher 25. Então no momento que acabou lá em 98, eles tinham que pagar um pedágio a mais, então precisava ali 31, 32, 33 anos, até chegar aí os 35 anos de contribuição. Então, às vezes, o homem não tinha os 35, com 33 anos já conseguiam se aposentar. Mulher, mesma coisa. Era 25, aí começou a aumentar um pouco. Precisava 26, 27, 28 anos de contribuições, até chegar ali os 30, quando era a nova regra antes aí da reforma. Mas então muitas mulheres aí se aposentavam com 27 anos de contribuição. Até há pouco tempo ainda tinha muitos casos assim. Hoje já é mais difícil porque essa regra foi aumentando até chegar homem 35 anos ou mulher 30 anos de contribuições. Esse tempo de contribuição ainda pode se aposentar com homem 35 anos de contribuição, mulher 30 anos de contribuições. Só que isso era até novembro de 2019, quando teve aí a reforma previdenciária aí, que foi recente, aí um tempo atrás agora, em 2019, né? Mas a pessoa que completa, digamos ali, que ainda tenha 35 anos o homem ou 30 anos mulher até novembro de 2019, se aposenta pela regra anterior, que é o direito adquirido aí de aposentadoria. Mas cuidado, porque às vezes você tem um direito tanto na nova regra, tá? Digamos aí 2021, como na regra anterior. E aí você tem que cuidar, porque a sistemática de cálculo pode influenciar. Muitos pensam que a sistemática de cálculo antiga é sempre melhor, e às vezes não é verdade. Tem na nova regra, na nova posterior à reforma, tem aposentadorias que estão com cálculo melhor do que na regra antiga. São exceções? São, mas existem. Então, na verdade, o que eu te indico é o quê? Fazer um cálculo não confiando naquela simulação lá do meu INSS, porque aquela simulação ela é muito fácil de ter falhas, tá? Principalmente quando você tem o teu extrato de contribuições que não está atualizado, não está corrigido, às vezes tem muitos erros, ou de repente eu tenho um período de atividade especial, não vai estar constando lá, né? Um período rural, que você vai incluir ali junto, alguma coisa, um auxílio-doença, um período de auxílio-doença. Então, aquele teu cálculo lá do meu INSS pode estar errado. Mas o que eu digo é porque o primeiro passo seria fazer os três cálculos básicos, que seria em 98, ver o tempo que você tem em 98, o tempo que você tem em novembro de 2019 e o tempo que você tem agora quando você está requerendo a sua aposentadoria, para ver qual a melhor regra aí para você. Porque fora essas três, ainda tem mais diversas regras aí posteriores à reforma, que tem as regras de transições, regras de idades mínimas ali, além da aposentadoria por idade. Está bem? Vamos para mais uma aqui. Já falamos de três, né? Ah, essa aqui é muito legal. Preciso da idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição? Agora, depois da reforma previdenciária, você precisa de uma idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição? Então, tem duas situações, tá? Se você completou os requisitos antes da reforma, você não precisa da idade mínima. Se você tiver ali os 35 anos, o homem, ou 30 anos, mulher, antes aí, novembro de 2019, não importa a tua idade. Bom o tempo quando o homem
chegava, completava lá 50 anos de idade e já pedia aposentadoria, hein? Que maravilha! Mas ainda é possível, não digo com 50, quem sabe 55, 60, mas se você tiver o tempo de contribuição antes da reforma, sim. Outra dica, tá, e pós a reforma, Diego, vou precisar de um tempo de contribuição mínima? Então, se você estava ali prestes 2 anos antes de se aposentar, tá? O que eu digo? Vamos dizer o homem aí tinha 33 anos em novembro de 2019, ele estava menos de 2 anos para se aposentar? Ou a mulher, né, tinha lá 28 anos de contribuição, precisava 30. 28 anos de contribuição, faltava apenas 2 anos para se aposentar. Eu entendo que não precisa da idade mínima, você só tem que pagar um pedágio, tá? Vai ter que pagar ali 1 ano a mais de contribuição do necessário e você se aposenta, tanto homem quanto mulher, sem colocar uma idade mínima. Agora, as outras regras de transição, tá? A regra de 100% e outras demais regras, aí você vai precisar de idade mínima, que começava lá, se eu não me engano, era 60 anos e 6 meses, ou 56 anos e meio para as mulheres e 61 ano e meio para os homens. Mas pode colocar aí, em 2021 já era 62 anos para os homens e 58 anos para as mulheres, e assim vai subindo até completar a idade mínima, que vai ser a aposentadoria por idade. Ou seja, na verdade o governo ele quer que mais em alguns anos aí que todos se aposentem por idade, que não exista mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Isso é uma realidade, tá? Não podemos fugir, mas é uma verdade que tem que ser dita, né? No futuro aí, os homens vão se aposentar com 65 e as mulheres com 62 anos de idade. Essa é a mais pura realidade, que são as idades mínimas aí da aposentadoria por idade, tá? Mas hoje ainda tem como se aposentar ainda sem ter essas idades, desde que você tenha aí o tempo de contribuição necessário. Sempre lembrando aí de fazer os cálculos do valor da aposentadoria, tá? Porque isso vai influenciar, às vezes, no teu poder de escolha, na tua decisão em qual momento se aposentar. Anotei essa aqui é uma mentira legal, olha só. Aposentadoria por tempo de contribuição é melhor que aposentadoria por idade. Essa você já deve ter ouvido falar, que sempre as pessoas dizem que a aposentadoria por tempo de contribuição é melhor do que a aposentadoria por idade. Só que isso nem sempre é verdade, tá, pessoal? Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, tá? Principalmente antes da reforma, nós tínhamos o fator previdenciário. Tá certo que depois da reforma aí foi tirado fora o fator previdenciário é aquela situação que quanto mais novo você é, menor fica a tua aposentadoria, tá? E aí o que acontece? Na aposentadoria por idade não tinha fator previdenciário. Então, quando você tem um tempo de contribuição, tá, que quase sempre é maior, né? Quando a pessoa está buscando uma aposentadoria por tempo de contribuição, é aquela pessoa que tem um tempo de contribuição acima dos 15 anos mínimos ali, que é da aposentadoria por idade. E aí ele busca já uma aposentadoria de valor melhor. Essa é a lógica. E aí então ele pensa, não, se é para eu me aposentar por idade, qualquer um aí consegue se aposentar por idade. Não, gente, o que muitos se confundem é que o quê? Aposentadoria por idade, existe aposentadoria por idade com 15 anos de contribuição, o mínimo, lá 15 anos de contribuição, essa é a verdadeira aposentadoria por idade. E também existe aquele benefício assistencial, que é no valor de um salário mínimo, para quem nunca contribuiu. E daí tem a questão da renda lá, que tem que analisar a renda. Aquilo lá é uma outra situação, tá? Tanto é que tem gente que acha que aposentadoria por idade é sempre no valor de um salário mínimo, que não é verdade também. Tem aposentadorias por idade que fica no teto previdenciário. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui? Ó?
Quando você tem acima de 15 anos de contribuições, você começa a ter cálculos melhores, tá? E digamos antes da reforma, tá? Se você tivesse lá 30 anos, 35 anos de contribuições e também tivesse a idade preenchida, ou seja, você não teria o fator previdenciário e o percentual lá que antes era, só para dar um exemplo simples, antes da reforma era aposentadoria por tempo de contribuição, a maioria das pessoas ficavam lá com 70% da média, enquanto a aposentadoria por idade ficava 85% da média. No geral, tá? Tem exceções. Mas então já começa por aí. Claro que após a reforma teve algumas diferenças, tá? E mesmo assim ainda tem situações que é melhor a aposentadoria por idade do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Eu sei que isso é estranho, tá? A gente dá um bug na mente, mas o que acontece? Claro que após a reforma, tem muitos casos de aposentadoria por tempo de contribuição vai ficar melhor, por quê? Porque após a reforma, o cálculo da média é diferente. Após a reforma, nenhuma situação ali tem o fator previdenciário, que era de umas situações que fazia reduzir bastante a aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma, só que a média após a reforma, ela começa com um percentual mais baixo. Então, hoje ela começa com 60% e aumenta 2% aí a cada ano excedente, acima dos 15% para as mulheres e 20% para os homens. Então, podendo aí chegar até os 100%, né? Com certeza. Só que, se você tem a idade completa, aí também tem uma outra situação. Vamos dizer que você tenha lá 30 anos de contribuições, tá? Você tem um tempo muito acima do necessário que seriam os 15 anos da aposentadoria por idade. E aí você tem duas opções de escolha. Ou você pode pegar uma aposentadoria com um percentual mais alto da tua média, tá? Porque você vai ter acima dos 15 anos ou 20 anos de contribuições, então ao invés de ser ali 60% mais 2% por cada ano, onde você vai subindo o teu percentual com base no teu tempo de contribuição, então você vai pegando uma média mais alta. Ao você ter a idade completa da aposentadoria por idade, você também tem a opção de excluir esse tempo de contribuição excedente, veja bem, e optar para ficar apenas as tuas contribuições salariais de valores mais altos, ou seja, ao invés de você pegar os teus 20, 30 anos de contribuições que você tem e se aposentar com ele, você pode ficar só com os 15, mas escolher dentro desses 15 os teus melhores salários. E isso também, às vezes, pode gerar uma aposentadoria de valor melhor do que você pegar um percentual maior, tá? Para te dar uma ideia simples, pense bem, é preferível pegar 100% de uma média de R$2.000 ou pegar 60% de uma média de R$6.000? É por aí que eu digo que às vezes a aposentadoria por idade pode sim ficar com valor melhor do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora tudo tem que ser estudado no caso concreto, né? Tem que ver também o tempo que você vai ter que esperar. Às vezes você consegue uma aposentadoria bem mais cedo por tempo de contribuição e aí já começa a receber dinheiro, por mais que seja um valor menor do que a aposentadoria por idade, vamos dar um exemplo. Começa a colocar o dinheiro no bolso, também é muito importante isso. Tenho mais umas dicas aqui, bem interessante para você. Tá? Antes de mais nada, eu quero fazer um parênteses, chamar a atenção para um direito, tá? Que são viúvos antes de 1991. Muitos viúvos antes de 1991 ficaram até hoje sem receber o direito à pensão por morte, porque o INSS não previa o direito à pensão para o viúvo.
aquele viúvo que viuvou antes do ano de 1991, seja agricultor, seja urbano. Então, grande parte desses viúvos, infelizmente, estão sem receber o direito. E eu já fiz um vídeo completo explicando sobre o direito ao viúvo na pensão por morte, que ainda é possível solicitar, está bem? Então, se você conhece, provavelmente conhece algum viúvo aí das antigas, encaminhe esse vídeo para ele, né? Vamos compartilhar aí o conhecimento, está certo? Algumas dicas bônus aqui, ó. Não confie no simulador do meu INSS, já falei para você. Quando você for pedir a sua aposentadoria por tempo de contribuição, junte toda a documentação na aposentadoria. É muito importante. Hoje é possível você solicitar a aposentadoria pelo telefone 135, que é o do INSS, ou ali pelo próprio meu INSS no site, né? É assim que funciona, não tem mais como você ir numa agência do INSS. Só que cuidado, tá? O servidor, ele deve orientar você no encaminhamento de aposentadoria, tá? Então, às vezes você pede aposentadoria, ele tem que abrir uma exigência se está faltando algum documento, ou se você faz um pedido de aposentadoria, a opção errada. Muito acontece isso. Só que na prática, gente, o servidor ele está cheio de serviço para fazer e pode passar despercebido alguma coisa. Eu já vi muita gente pedindo aposentadoria por tempo de contribuição quando deveria ser aposentadoria por idade, tá? E aí acaba que, às vezes, a pessoa ela pensa que ela quer uma aposentadoria por tempo de contribuição porque ela tem ali seus 15 anos ou mais e tem a idade também e ela pensa, bom, eu tenho contribuição, eu vou me aposentar por tempo de contribuição porque por idade é para aquele pobrezinho, para aquela pessoa mais simples, para aquela pessoa que não tem contribuição. Não, gente, cuidado, porque a aposentadoria por idade, ela precisa dos 15 anos, mas não tem nada a ver, sabe? Então você tem que ver bem o teu caso, para ver se o teu caso realmente é por tempo de contribuição ou por idade, tá? E fazer a escolha certa. Eu sei que se você errar esse pedido, o servidor deve lhe orientar e dizer, olha, acho que houve um engano aqui, então eu quero que você opte pela escolha certa. Só que às vezes passa batido e quando viu, você ficou 6 meses esperando o INSS analisar a sua aposentadoria e depois vem a aposentadoria indeferida por uma simples opção de escolha errada, tá? Isso é um erro comum, tá? E acontece muito. Então, faça um planejamento antes, uma análise, tá? Procure alguém, procure orientação, se você tem essa dúvida, né? Pague uma consulta aí para um advogado, porque às vezes deixar de receber 6 meses que seja de uma aposentadoria, olha já o prejuízo que dá. Tudo bem que às vezes você vai fazendo um recurso, vai tentar pedir essa diferença, mas aí, olha, recurso do INSS está levando 2 anos aí para ser analisado, né? Então, é um cuidado que tem que tomar uma atenção um pouco maior. Eu sei, às vezes acontece, tá? Acontece com todo mundo isso, mas se a gente puder evitar, melhor. Se não puder, paciência, né? Vamos tentar correr atrás aí do prejuízo, não vamos se assustar, mas é uma dica que eu dou. Peça correção dos vínculos de trabalhos errados no seu extrato de contribuição. Isso já vários vídeos aí na internet falam, né? Mas é uma verdade que tem que ser dita, tá? Porque existem muitos vínculos de trabalho, ou porque não tem a contribuição lá no INSS, ou estão com a data de saída sem constar lá no extrato de contribuição, e aí tem que ser corrigido. Uma dica é o quê? Juntar a tua carteira de trabalho mais completa possível, faz fotos legíveis da tua carteira, converta essas fotos em PDF para juntar lá no meu INSS. Não junte como foto, porque às vezes ali pode... você só tem um limite de 50 megas para juntar lá os teus documentos no meu INSS, então aquele limite de 50 megas pode ser pouco, a depender da documentação que você tenha, principalmente se você tiver tempo de atividades especiais, insalubre, periculosos, né, onde você tem que juntar os PPPs, essa documentação maior. Então procure converter em PDF e ainda tente
comprimir esse PDF para ficar num tamanho de espaço de arquivo menor, tá? Se você vai pedir lá aí para o seu filho, seu sobrinho, quem for te ajudar aí no caminhamento de aposentadoria, mande este vídeo para ele pegar essas dicas aí, que ele sabe fazer isso. Tem um site que se chama I Love PDF, onde você comprime os arquivos PDF, tudo pela internet, e que vai te facilitar na hora de você juntar este arquivo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, clique no botão curtir e mande esse vídeo aí para aquele seu amigo que tá naquela, me aposento, não me aposento. Então, de repente, já vai tirar algumas dúvidas dele. Fiz esses dias um vídeo também falando sobre as 5 mentiras da aposentadoria por idade. O vídeo já passou de 100 mil visualizações, está fazendo maior sucesso aí na internet. Mas é a verdade, né? A gente tem que falar. Eu sou o advogado Diego Dalino Ribeiro e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Grande abraço e não deixe de assistir meus próximos vídeos. Sempre vou trazer conteúdos importantes. Quero também, eu já estou pensando, eu vou trazer, todos na internet falam sobre o extrato de contribuições com erros. Só que muitos não mostram a análise do INSS depois do pedido de aposentadoria. Então, quem está encaminhando a aposentadoria agora, né, e é uma situação ali, você vai identificar quando você tem uma aposentadoria indeferida ou uma aposentadoria com valor errado. Eu vou mostrar esse extrato, eu vou trazer aí, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, nos próximos vídeos aí, acompanhe, porque eu quero trazer esse extrato de contribuição da análise do INSS, que é diferente do teu extrato CNIS, tá? Nesse extrato ele aparece realmente o que o INSS considerou na tua aposentadoria. Ele é bem bacana e vou tentar mostrar de uma forma simplificada aí, que fique de fácil compreensão. Tá bom? Grande abraço e até mais.